sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Quinto Elemento. Hoje estamos só nós três elementas, né? Isso. Porque a gente vai falar muita coisa bacana, né? Gi, Carol, sejam bem-vindas. Hoje eu vou entrevistar vocês. E nós vamos entrevistar você. Estamos no mundo da Lu. A Lu, do Quinto Elemento, que fez a gente caminhar até aqui, né, Lu? Não é? Uma jornada muito intensa, muito louca. Hoje tá todo mundo daquele jeito, com muita informação para vocês. É tanta informação que estamos com a mente assim, ó. Acelerada. Se desse para sair as energias que tá aqui ao nosso redor, ia faiscar. Não, é que a gente hoje trabalhou, hein? Nossa, hoje a gente trabalhou muito, né? Verdade. Porque está chegando o grande dia. Grande dia. Olha que bonitinho. Gabriel, dá para pegar? Olha a mini chavinha que tá aqui. Essa mini chavinha é o símbolo do quinto elemento que vai destravar a sua vida, a vida do empreendedor, né? Exatamente. Então, se você é de Alphaville região, fica ligeiro, fica esperto, porque nós vamos espalhar essa chave aqui, ó, nesse bairro maravilhoso de Alphaville, para que você possa, de fato fazer parte dessa nossa jornada. E eu tenho certeza que se você for contemplado, você vai se surpreender. Já pode falar o que eles vão ganhar? Não. Vamos deixar para o final, né? Vamos deixar para o final. E a gente fala mais um pouquinho. Sim. Tudo bem, vai. Vamos falar de um assunto que a gente adora. Mentoria. Isso é tudo, né, gente? Vamos falar, né? Um empresário, ele tem que estar com o mentor, né? Porque, afinal de contas, o mentor, ele tá ali para ajudar a clarear as ideias, ajudar ele a caminhar, fazer o negócio dele acontecer. Sim. Né? Como a gente sempre fala, que todo empresário precisa de um mentor, né? Qual que é o papel do mentor? O mentor, ele vai buscar informação para você. Enquanto você, empresário, está focado aí no seu negócio, o mentor, ele está se atualizando, o que o mercado está oferecendo para que você possa evoluir cada vez mais no seu negócio. Por isso, a importância de você ter um mentor do seu lado, caminhando junto com você. Porque é ele que vai te assessorar, vai pegar literalmente na sua mão e fazer você caminhar. E sem errando contar, menos, né? Exatamente. E sem contar que não é só para o CEO da empresa, né? Não. É para a empresa inteira, né? Porque assim, com a mentoria, a gente consegue sanar as dores dos funcionários. E sanando as dores do funcionário, ele automaticamente vai sanar a dor do empreendedor também, né? Com certeza, Lu. E assim, o bacana da estratégia que nós temos aqui no Quinto Elemento é justamente isso. A gente trata num todo, né? Começa assim, sempre pelo cabeça, o dono do negócio, e aí a gente vai descendo a cadeia, né? Dentro da empresa. Então, a mentoria, ela acaba sendo mais uma mentoria consultiva. Exatamente. E uma pergunta que a gente sempre recebe. A mentoria, ela é para quem? Para que tipo de empresa? Para pequenas, nanos? Responde. Todas. Porque tem muita gente que tem dúvida. Não, Sim. todas as empresas e todos os segmentos, né? Então, se você é nano, que é sozinha, você precisa de uma mentoria para você ampliar o seu conhecimento e saber os processos que você deve fazer, né, Gi? Sim. Isso é muitíssimo importante. Principalmente para quem está começando. O nano, normalmente, ele acaba sendo o eupresário, né? E a gente precisa sair desse eupresário. Precisa. Tem coisas que dá para você terceirizar, Muita coisa. Que não precisa você fazer tudo, porque se você faz tudo, você não faz nada. Na verdade, quando você faz tudo, você não faz o principal, vender. Exatamente. É porque você se preocupa com isso, com aquilo. Você se preocupa com
A cor, é, a letra, você o se marketing. preocupa exatamente no o processo final. Só que você não se preocupa com o início. Não. Como você vai entregar aquilo. É, De como as pessoas vão conhecer o seu trabalho, como ela vai conhecer o seu serviço, né? qual é a maior dor do nano, do Vender. micro e do pequeno empresário? Vender, A dor faturamento. Exatamente, mas não é somente isso, né, Lu? A Não. maior dor deles é que eles passam a ser escravos do seu próprio negócio. Eles não têm tempo para nada. Aliás, você se vê assim? Não tem tempo para nada, não tem tempo de qualidade com a família, com os seus amigos. Não tem tempo para você. Tem tempo Você de... vive o negócio, né? Você Exato. vive a sua 24 empresa. horas, né? Porque é só você, sobrecarrega só você. Então, como você se sobrecarrega, tudo você quer fazer. Porque não tem Você outra se pessoa. torna centralizador. E isso é péssimo quando a pessoa ela se torna centralizadora do negócio dela. Eu posso falar com muita propriedade, né? Aham. Eu amo o que eu faço. E aí eu tenho ciúmes de delegar. É difícil. Tinha ciúmes de delegar. Mas é necessário para o crescimento. Se você não delega, você não cresce. Exato. Porque quando você fica preso no operacional, você não tem tempo de pensar em planejamento, em estratégia. Como que eu vou fazer para o meu negócio crescer? Aham. Mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem em casa. Como que você soube que você precisava de ajuda? Depois da mentoria da Gi. Mas quando você chegou a esse ponto que você viu que você Porque precisava de uma Porque mentoria? eu estava sobrecarregada Uhum. do operacional e eu não tinha como ampliar o meu faturamento, porque eu não conseguia tempo de vender e nem sabia como vender, né? Porque, na verdade, assim, eu fiz uma transição, né? Uhum. Então, eu tinha uma clínica consolidada de muitos anos, com vários funcionários, e aí eu mudei. Aí eu fui trabalhar sozinha no segmento de dor, no caso. Uhum. Antes eu era da parte da estética, né? Então era diferente. E aí, quando eu fui trabalhar sozinha, mudou tudo. Eu comecei do zero. Eu tinha a minha clínica, eu era conhecida, mas eu era conhecida a Lu da estética. Uhum. Agora eu sou conhecida como a Lu da dor. Uhum. Né? É diferente. Os meus pacientes, meus clientes de estética, poucos vão para a Lu agora, Uhum. porque é um segmento diferente, né? Então, assim, antes eu trabalhava mais com jovens, hoje eu trabalho mais com idosos, né? Muda tudo. Muda tudo. Muda público. O público mudou. E aí, quando eu me vi nessa transição e precisando, porque eu que faço minha mídia, eu que fazia a minha mídia, eu que fazia minha divulgação, Fazia tudo, né, Lu? eu que respondi o WhatsApp. Por quê? Porque só tem eu. É eu e eu mesma. Mas olha que interessante, Lu. Existe grandes possibilidades de você ficar no seu planejamento estratégico. Claro, a gente não consegue sair 100% do operacional, mas quando a gente começa a abrir a nossa mente, abrir o nosso campo de visão, o que nós podemos fazer? Eu sou sozinha na empresa, mas o serviço que você oferece, de repente você não consegue fazer uma... como que é a mesma palavra quando você troca serviços? Uma collab? Não. Não. Você... Nossa, gente, fugiu a palavra. Sociedade? Não, sociedade não. Permuta. Isso. Permuta. Você consegue fazer uma permuta. E aí, com isso, vocês trocam o serviço, você consegue ter assistência de uma mídia social, por exemplo, em troca do seu Sim, serviço, do seu sim. trabalho, né? No começo, sim, para quem não consegue bancar aquele custo, é super interessante isso. Eu já fiz muito disso. Eu também. Né? Muito Que disso eu já fiz. Quando a gente começa... troca de É uma troca de serviço, é permuta. É permuta. E isso é muito legal, porque assim,
Mas eu não consigo iniciar um negócio porque eu não tenho Mas dinheiro. no caso, Gente, é possível É você possível. iniciar Sim, um com negócio. É certeza. possível. mas no meu caso não foi nem isso. É a falta do tempo mesmo. Porque 95% dos meus pacientes, eles são indicação. Uhum. Entendeu? Então eu tô o tempo inteiro atendendo no consultório e eu não tenho tempo de fazer as outras coisas. Sim, Você entendeu? Então aí eu tô naquele faturamento preso. Eu não tenho como crescer. Sim. Agora eu consegui Expandir. crescer, por quê? Porque tem o chatbot, por exemplo, que ajuda, né? Uhum. Tem a Assistente assistente virtual, que é muito legal, que a gente estava conversando sobre isso. Então, você consegue terceirizar, né? Então, eu tô ali atendendo, mas tem outras pessoas fazendo a divulgação para mim, não Isso. só os meus clientes. Hoje Exato, a gente né? tem muita ajuda, né? Ajuda Sim. tecnológica, né? Então, Isso é facilita fundamental. muito. Nossa, ajuda, facilita demais. E existe a possibilidade de você, com essas parcerias que você faz, fazer com que essas pessoas sejam vendedores do seu próprio negócio. Sim. E é isso que acontece no network. Quando você frequenta grupos de network, né, você consegue transparecer para as pessoas que estão ali credibilidade, confiança, segurança no seu produto, no seu serviço. E isso faz com que a pessoa lembre de você e indique você. Hoje mesmo, no treinamento lá na empresa, uma das pessoas estava falando para mim, Lu, até ia te passar esse caso, acabei que esqueci, mas eu vou passar agora ao vivo para todo mundo ver. Uma das líderes, ela estava reclamando muito sobre staff mental. Uhum. E sobre também as condições físicas dela, e que isso está levando ela a ter até cálculo renal. Aí eu, na hora, eu falei assim, opa, já tem uma pessoa perfeita que vai te ajudar. Você já Vai te ouviu falar apresentar. sobre saúde integrativa? Aí ela eu falei assim, então eu vou te passar o contato da Lu, a Lu vai resolver esse seu BO. É verdade. E isso é muito o que a gente estava falando, a dor do emocional, ela reverbera no físico. Muito. E se certeza. você não cuidar do seu emocional, você vai ter o seu físico abalado, desestruturado, né? Exatamente. Então, é isso que o quinto elemento faz, né? Uhum. Primeiro, a gente vai cuidar do quê? Da saúde mental. Depois, da sua saúde espiritual, porque você tem que estar conectada, né? Com o divino, porque somos seres energéticos têm que estar conectados com o divino para tudo fluir. Exato. E aí, a saúde física, porque se você não tiver a saúde física, saúde mental e a saúde espiritual, a saúde familiar vai estar detonada, porque aí você não tem... Corrente. É uma corrente. E aí você não está bem com a sua família, porque você está com dor no físico, você está com a cabeça bagunçada e você está desconectada do espiritual. Ou seja, a sua vida está um caos. Está um caos. E, consequentemente, que é a quinta saúde, a saúde financeira. Se nenhuma das quatro está funcionando, a saúde financeira também foi pro saco. Eu imagino assim, uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Isso mesmo. Então, uma coisa depende da outra. Não tem como você trabalhar uma só. Eu vou estar 100% em todas? Quem dera. Não, é o melhor do mundo. Mas é possível você fazer a sua roda girar. E as pessoas têm dúvida, né? Como eu tô no Instagram e recebo mensagem da galera, a galera tem dúvida. O que encontra dentro de uma mentoria? Essa é a dúvida de a gente falou sobre os 5 pilares que são a saúde. Sim. Mas o que a gente encontra dentro de uma mentoria? O que é feito? Ajuda. O que a pessoa encontra numa mentoria ajuda. Empresa, né, exatamente. Como que funciona? Na verdade, a gente faz um briefing antes. Né? Nós fazemos um briefing, fazemos uma análise, visitamos a empresa ou fazemos de forma online esses questionamentos para entender qual é a sua
maior dificuldade, porque a mentoria ela é composta nesses 5 pilares, mas de repente você está precisando iniciar, digamos assim, pela parte, como que eu posso dizer aqui dentro delas? Na parte de processo mesmo de vendas. Você precisa iniciar por ali. Então, nós olhamos para isso primeiramente e depois nós vamos interagindo com as outras áreas. Então, por que é necessário a gente fazer esse briefing? Justamente para entender o seu momento, em que parte você está, em que momento você está. Certo, Lu? E a partir daí é feito toda a trajetória do que vai acontecer e de como vai acontecer. Consequentemente, tudo, como a gente falou, é uma engrenagem. Então, mesmo que ele fale assim, eu quero começar pela mentoria de vendas, mas se você não tiver organizado mentalmente, não vai acontecer, porque você tem que estar com a cabeça organizada, com o seu físico ok, para você entregar para os seus colaboradores também, né? Porque o seu colaborador, você é o espelho do seu colaborador. Sim. Você é o espelho. Então, eles vão se motivar por você. Né? Exato. Se você não estiver bem, seu colaborador também vai falar, puxa, meu chefe, meu patrão, meu CEO não tá legal, não tá nem aí. Eu também não vou estar, se é ele que é o dono, não tá. É que né? muitos acreditam que é o financeiro, que não é. Ele contrata a mentoria, ele vai iniciar do financeiro e o financeiro que vai resolver tudo. Não. O financeiro, pelo contrário, o financeiro é o último. Para dar resultado. Depende muito das situações. Não, mas para você ter um resultado sensacional, você precisa estar nos pilares que a gente falou. Inicial. Espiritual, entendeu? E mental. Então, senão não vai acontecer, porque você não vai se entregar, né? O dono da empresa, ele não tá integral na saúde física e mental. Eu posso até trazer um case. Um case que aconteceu em uma das empresas que eu atendi. Eu fui contratada justamente para tratar a área comercial. Porque a empresa não estava vendendo, e aí eles acreditavam que o problema tá nas vendas, nos vendedores, vamos trabalhar os vendedores. Ok. Entrei na empresa, fiz todo o briefing, analisei os processos, e aí eu entendi que não estava ali, estava no financeiro. A gente precisava ajustar o financeiro dele primeiro. Por quê? O produto não estava tendo lucro. Por que o produto não estava tendo lucro? Porque ele não estava corretamente precificado. Então, precisou olhar... Isso é uma coisa muito importante, a precificação, A precificação. Né? E aí, ele achava... Sabe aquela conta de padaria? Compro por 100, vendo por 200 e tenho 100 de lucro. E, não, na verdade, ele não estava acontecendo. Mas para ele... Às vezes, você não chega nem 20%. Nem 20%. E se chegar a 20%, você tá bem. A empresa tá boa. E conversando com ele, analisando isso e trazendo ele a consciência do que estava acontecendo, foi necessário a gente transparecer. Olha, o problema tá na forma como você está enxergando a sua empresa nesse momento. Ou seja, estamos olhando para a mentalidade. E aí, iniciamos por onde? Pela mentalidade. Então, nós fizemos um trabalho totalmente focado na mudança de mentalidade. Então, aí chega no ponto que você enxergou o financeiro, porém aonde você começou? Pela mentalidade. Então, entendeu? Tudo na mentalidade. Os 2 primeiros pilares. São os 2 primeiros pilares, exatamente, né? E aí, qual que é o principal objetivo da mentoria? Respondendo a Carol. A saúde integral, ela vai promover o bem-estar. Promovendo o bem-estar, você vai estar feliz e vai estar mais entregue às suas vendas, ao seu atendimento. Quantas vezes a gente saiu
e a gente reclamou do atendimento da cara das pessoas. Nossa. É. Engraçado Você você deixa falar de ir nos lugares por conta do quê? Da do cara atendimento. das Do pessoas e atendimento. do atendimento. Isso eu falei hoje num treinamento, né? Justamente sobre isso. As pessoas, elas estão tão no automático, e isso quem me passou foram os próprios vendedores do local. Ai, a gente já tá no modo automático, a gente já atende então. assim no modo automático e E não esquece pode. até de falar dos outros produtos que a empresa Mas oferece é para o isso mesmo mercado. que acontece. É, Se o cara ele só vende liquidificador, ele esquece que tem a batedeira, Aham, tem o triturador, ele só exatamente. fala no liquidificador. Exatamente. É. Exatamente. E aí, também, quando você mexe na saúde física e mental, o que acontece? O afastamento por doença, por isso, por aquilo, acaba diminuindo isso. É um ponto legal para a empresa, que o funcionário vai deixar de faltar, de Uhum, meter um atestado. exatamente. É porque Então- tantos deixam de. Isso é fato, que eu vivi isso. Você tá tão sobrecarregado que você não tem vontade de trabalhar. Você perde a vontade, você tem um desânimo total de você trabalhar naquela empresa. Exatamente. E isso vai mexendo, vai te dando ansiedade, Uhum. vai te trazendo vários problemas E aí mentais. você terceiriza, você Isso. fala que a culpa é da empresa, É, mas não é, e o não problema é. tá com você. Exatamente. Então, aí o que acontece? Quando você contrata uma mentoria, por exemplo, como a nossa, que ela trabalha a integralidade da empresa É o e o tudo. CEO, a partir do CEO para todos os funcionários, você desenvolve alto rendimento dentro da empresa. Uhum. Porque o funcionário, ele vai se ver importante. Puxa, nossa, meu CEO se importa com a gente. Se sente Se pertencente. sente pertencente, né? Uhum. Então, assim, isso não é gasto, gente. Tem coisas que eu falo que é investimento. Tudo é Aliás, investimento. tudo é investimento. Tudo. Não E tudo é gasto. vendas. E tudo é vendas. Porque Tudo é vendas. se você investir na sua empresa com a mentoria, você pode ter certeza, como 2 e 2 são 4, que o seu faturamento ele dobra, triplica E e vai. Nossa. vai por aí. É que Porque nem a gente aqueles já cases, teve- né? É. A Ai, gente já teve bati o vários- faturamento, Exatamente. ultrapassei 200% em 200%. menos de 8 meses. Então, E o faturamento do vendedor também. e também. Porque ele trabalha, às vezes, por comissão. Sim. Ele trabalhando mais feliz. Então, porque aí você vai desenvolver as equipes, Uhum. você vai desenvolver para ele ter mais energia, Sim. menos dor e maior eficiência. A maior eficiência do funcionário é o quê? Dinheiro maior no seu bolso. Uhum. Né? Todos ganham. E todos ganham. Todos. Não é só o dono Dono da da empresa. Porque, É. principalmente, quem trabalha por comissão, ele também vai ter o seu faturamento aumentado, né? E aí, eu até, né, passando hoje sobre os benefícios, né? Então, você faz a redução das faltas, menos licenças médicas, maior estabilidade operacional, isso que a gente estava falando, né? Uhum. Então, quando você o maior produtividade, né? Os funcionários estão mais bem dispostos, tá com dor, tá trabalhando feliz, né? Tá sem dor, Tá Lu. sem Dor. dor. Você falou, tá Não, com tá dor. sem Tá dor. sem dor. Sem dor de Sem todos dor. os jeitos. Sem dor. E aí ele tá mais concentrado, a eficiência vai dobrar, né? É o ouvir, né? Quando a gente se dispõe a ouvir o seu colaborador, o seu sócio, o seu cliente, quando você se Uhum. dispõe a ouvir, você consegue administrar Uhum. a situação. Com certeza. E quando a gente fala, falando no nicho, né, de oficina, no nicho da construção civil, que é onde tem mais risco de acidentes. Gente, Quando você tá ali focado e você tá bem,
o risco de acidente diminui drasticamente. Claro, né? porque a sua mente tá Tá tranquila. Tranquila. Você está focado no trabalho. Eu falo que nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade de uma forma onde a gente consiga encontrar o seu estado de flow. Exatamente. Né? E aí você melhora toda a parte da organização da empresa também, porque a gente vai aplicar metodologias, não é nada de achismo, Não. tudo é Comprovado. metodologia, né? Se você Sim. não tem uma metodologia para seguir, como tudo cronometrado, organizado, né? Processo. Processo é vida. Organização é vida. Organização é vida, né? É. E aí a gente segue fases na metodologia, né, Gi? Uhum. Sim, sim. Aí tem, né, como a Gi falou, primeiro momento é fazer o mapeamento e o diagnóstico, Uhum. tanto da empresa quanto das pessoas. É, porque imagina a cena, você chegando no hospital, eu até dei isso como exemplo, né, esses dias. Você chega no hospital e aí você chega lá, conversa com o médico e fala, ai, doutor, eu tô sentindo uma dor. E ele tá assim, que mais? Ah, toma esse remédio aqui, ó. Tantos dias, não sei o quê. Dipirona E já paracetamol. era, o cara nem olhou pra tua cara. Qual é a sensação que você vai ter? Você vai comprar esse remédio? Não. Você vai comprar, Carol? A mesma coisa acontece quando você chega numa empresa e você não diagnostica ele, você não faz um filtro, você não faz uma pesquisa antes para saber em que momento aquela empresa está vivendo, Tá, né? Exatamente. por onde você vai começar. Porque a mesma coisa que aplica na sua, não aplica na Não. dela. Cada Não. um tem as suas dores Cada um tem. diferentes. E aí é muito legal a nossa metodologia, porque a gente tem 4 frentes, né? Uhum. Então, cada um tem um processo, mas todos os processos se encontram, Sim. né? Então, enquanto a Gi está fazendo o mapeamento ali da parte administrativa da empresa, de todo a parte organizacional, financeiro, vendas, né? Eu, a Carol e a Mia, a gente está na parte do mapeamento das dores emocionais e físicas, né? Isso. Porque o meu trabalho da Carol e da Michele, a gente tem que trabalhar junto, né? Da Gi fica um pouquinho mais afastado, que a Gi é da parte Da dos vendas. processos de venda E e tal. depois a gente se E encontra. aí a gente se encontra no começo, no meio e no fim. Sim, o tempo todo. O tempo inteiro O a tempo gente todo. se encontra. Porque por mais que vocês falem das mentes da galera, o que nós fazemos de processos Está ligado. está ligado Tudo. totalmente, Tá ligado 100%. total, né? E aí a gente vai identificar toda a parte da identificação de riscos, né? Então, tanto do mapeamento dos fatores administrativos e quanto ao ambiente de trabalho e das pessoas e dos funcionários também, Sim, né? sim. E dos funcionários também. E aí, depois disso, aí tem mais um monte de coisa Tem muita burocrática, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a fase de cada um, que eu acho bem legal a gente destrinchar isso. Nutrição e energia. Então, eu vou falar um pouquinho da fase da saúde física, né? Falando sobre a alimentação, sobre a parte da energia mesmo, né? Galera, vocês viram que os olhinhos dela brilharam quando ela foi falar da parte da energia, da parte física. A gente sempre fala da energia, mas eu também, quando a Lu fala da energia, ela entra total no espiritual isso. Nossa, ela já abre um Porque sorrisão, ela fala, sai já vou complementar. aquelas estrelinhas assim, ó. Gabriel, se Gente. tiver como colocar as estrelinhas assim no vídeo, ó. Porque não parece, Mas mas é tudo muito Mas, parecido. gente, é muito
ligado. Nós Sim. somos seres energéticos. Energéticos, Às vezes as pessoas falam, ai, você repete muito. Mas, gente, é isso. Não tem real. como, é real. É. Somos seres Ó. energéticos e isso é o tempo inteiro para tudo. Isso ativa os neurotransmissores na Sim, nossa mente. isso. É por isso que nós precisamos fazer isso. Hoje, por exemplo, eu falei assim pra galera, todos de pé, na posição de vencedor. Assim, mão na cintura, peito erguido, aquele de pombo De mesmo, pombo. nariz empinado. E agora eu quero ver vocês dando um grito de guerra de que vocês são vitoriosos. É. Nossa, mudou o astral Mas é da muda sala. total. Porque Muda. você ativa a Gente, dopamina. na hora que você, de manhã, experimenta fazer isso, eu tenho um espelho dentro do meu box. Um espelho. Assim, você é linda, você é maravilhosa, hoje você vai estar pronta para arrasar, você é isso, você é aquilo. Meu, muda o seu dia. Muda. Porque Muda. você já Isso liberou. é energia. Você já liberou. É o quê? Energia. Agora você fala assim, ai, ó vida, ó céus, ó Mais um azar, dia. mais um dia. Celular, Ai, por que eu que vou tocou? levantar para ir para merda daquela empresa, É. que ver a cara daquela pessoa em desejar. Acabou. É. Nem levanta da cama, cara, É. não vai. A É. gente, tudo que a gente fala tem uma ação aqui fora. Sim. O que sai daqui tem uma ação aqui. Então, eu não posso já começar o meu dia Murmurando. murmurando, reclamando, porque você vai perceber, eu já tô entrando nessa parte, a Lu falou de cada um, mas já tô entrando numa parte que a gente se É o complementa espiritual. aqui. É. Então, assim, não tem como eu chegar no meu dia, acordar e não agradecer a Deus Aham. por estar vivo, por começar o meu dia, ou não, você já sai da sua cama já murmurando. Ai, que calor. Eu sei, gente, que tem dias que é complicado mesmo, a gente tem que toda hora tentar reparar no que a gente fala. Uhum. Cuidar com as palavras, porque você pode perceber que a As partir do momento que palavras você têm reclama, poder. o seu dia vai ser péssimo. Exato. E as palavras Péssimo. têm poder, gente. A Sim. palavra tem muito poder. Quando você profetiza alguma coisa, ou de bem ou de mal, é fato. Quem reclama, não prospera. Não prospera. É, isso é bíblico. E a gratidão acelera o processo. Tem Exatamente. muito. E muito. Agradeça todos os dias, todos Ó, os dias. Às vezes, falando nessa parte espiritual, quando você tá nessa vibe, né, de tá agradecendo, de tá Uhum. super legal, não sei o quê, nanana, e acontece coisas ruins, porque vai acontecer, tá? Isso é É fato. Fato. É fato. Tá Quando escrito você também, tá- é bíblico. é bíblico. É fato. Acontece duas coisas maravilhosas na sua vida, no seu dia. Você pode ter certeza que vai acontecer 3 É ruins. isso. Por quê? Porque ela quer. E isso é neurociência também, né, Uhum. Gi? Uhum. Porque a sua mente te sabota o tempo inteiro. O tempo O todo. tempo inteiro. Só assim, nossa, meu dia. Quem não se pegou falando isso? Nossa, hoje meu dia foi tão maravilhoso. Será que não vai acontecer nada de ruim? Pronto. Já profetizou. Já profetizou. já era. pediu, Já né? era. Pediu. Já pediu. Pediu, né? Eu sempre falo que a gente tem uma conta sensacional, abastecidíssima no universo. Então, tudo que você quer tá lá. Adorei o que você disse. Uma conta Tá no universo. sensacional, abastecida É. no universo. O meu tá cheio de ouro. Tá cheio, mas é só a gente saber acessar. É Né? acessar. E aí, o que que acontece? Olha como você vê. A gente começou falando de uma coisa, já tá falando Porque do puxa. espiritual total. É, Porque é isso, é né? conexão. É conexão. E aí, o que acontece? Quando você chega uma pessoa, que eu tava falando, você tá super bem, tá lá, nossa, nanana, chega uma pessoa do seu lado, ou ela te vê feliz, Hum, meu, infelizmente,
né? Uhum. Infelizmente, a energia pode estar lá no cafundó do Judas. Ela vai chegar para você. Vai. Porque é energia. Exatamente. E a energia não tem distância, não tem parede, ela não tem nada. É conexão cerebral. Exatamente. Física quântica pura. Física quântica pura. Eu soltei uma mensagem no meu Instagram hoje. Quer ver? Deixa eu ler aqui. Então, enquanto a Gi acha lá. Então, assim, é física quântica pura, gente. Às vezes, assim, ai, não tem nada a ver isso. Não. Tem sim, tem total Tudo a ver. E isso é comprovado cientificamente. Eu falo para você. Quando eu fui fazer o treinamento de barra de axis é física quântica. Física quântica pura. Eu toco na pessoa em 32 pontos na cabeça. Eu não abro a minha boca verbal. Eu não estou verbalizando para ele. Mas eu estou falando na minha mente, conectando com a mente dele. Tudo acontece. Se você não fez nunca uma sessão de barra de axis, faça. Porque é surreal. É sim. É surreal. Eu sou Não é? prova viva. É surreal. Então, fala aí, Gi. As pessoas, elas falam muito sobre dinheiro, né? Dinheiro não traz felicidade. Gente, eu tenho uma visão totalmente diferente também. disso, Manda tá? comprar, não traz Ó, não, filho. É. Dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas influencia todas as coisas que são. Tiago Brunet. Sim. Inclusive, mas é. Tiago Brunet, você está Convidado. totalmente convidado para vir no nosso podcast. Será muito bem-vindo estar no nosso coração a sua presença aqui, viu? Com certeza. E ele falou isso e enfatizou várias vezes. E realmente, dinheiro, gente, ele não pode ser o nosso senhor. Não, Não, deve não. ser o nosso senhor. Mas Nunca. ele é necessário. Ele é necessário. É necessário. E aí, como que você faz para adquirir isso, gente? Uhum. Liberando. Profetizando. Né? Profetizando. Ó, é uma coisa que você está falando, é uma coisa que o nosso 21 brilha prosperidade. Olha a conexão. Então, assim, ó, uma coisa que o nosso pastor, o nosso apóstolo sempre fala, né? Prosperidade financeira. É bíblico. É bíblico, gente. Então, assim, às vezes fala assim, o dinheiro não tem a ver com religião. Realmente não tem a ver com religião. Não mesmo. Ele não tem a ver, mas o dinheiro é necessário para vivermos o melhor dessa terra, vivermos o sobrenatural de Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então, ele quer o quê, Carol? Eu quero ler uma coisa aqui para vocês sobre isso. A história de José nos ensina que quando Deus está no negócio, até quem tenta te matar te promove. Exatamente. Eu vou calar-me. Pois é, porque vocês Mas falando, eu li hoje sobre isso. exatamente. Ontem Você isso. leu? Li ontem sobre isso. Então, é exatamente isso. As pessoas que estão aí tentando parar, venha, queridos. Não. Né? Não vai. Isso daí só vai promover mais. Quando, por exemplo, né? tem muitas pessoas que falam assim, vamos falar por nós. Eu tenho um sonho muito grande de ter uma casa, assim, eu tenho um sonho muito grande de ter uma casa. Um exemplo, gente. E daí você comenta com outra pessoa, essa pessoa olha pra você. Coitada. Coitado. Com que dinheiro, Gi? Aham. Tá louca? Daí, tá louca? Não, aquela menina, ela tá perturbada, alguma coisa aconteceu Viajou com ela. na batatinha. Viajou na maionese. E não é assim, gente. Quando você tem um sonho, se Deus colocou no seu coração, é porque você pode realizar. Se a gente fosse ouvir as pessoas, a gente não tava aqui não onde a estaria gente tá. aqui. É porque Entendeu? assim, Né? as pessoas que crescem junto com você, vivem com você, elas
enxergam você do passado. Passado. Elas não enxergam você do eu futuro. não estou no passado, eu estou no presente. Então Hashtag não me fica a procura, É. não me procure no Hashtag. passado. Aqui, ó. É aqui, assim, ó. Hashtag Hashtag fica fica a a dica. dica. Não nos procure no passado. Passado. O passado já passou. Quem Passou. gosta de passado é museu. Isso mesmo. E não deixe ninguém Sabotar. atrasar, sabotar o que você quer pra tua vida. Até porque Né? tem uma frase de Ford que eu gosto bastante e falo bastante sobre ela também. Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, das duas As formas duas você vai está estar certo. Exatamente. Tudo depende de como você se vê. Então, se você sonha, corre atrás. Exato, lança pro Não universo. tem Corre dinheiro. atrás, não. Corre na frente. Corre na frente. frente. É. Se você não tem dinheiro, é o que a gente sempre fala aqui. Empreender, você precisa ter dinheiro? Não. Não, Então, gente, Não. você tá esperando A o quê? gente faz nosso dinheiro. Isso mesmo. faz acontecer. Bora Faz lá. acontecer. E né? é tantos, né? A gente É vê tantos muita insights, coisa, né? gente. Então vamos voltar. Vamos voltar na saúde. Vamos voltar na E saúde. aí, vamos voltar na saúde. Então, a gente vai fazer a parte de nutrição e energia. A gente vai falar sobre a prevenções de lesões. Uhum. Porque o seu sentar, o seu levantar, o seu agachar, tudo isso provoca lesão, Provoca. né? E A quando postura, a né? postura, e quando você trabalha com um serviço pesado numa oficina ou numa obra, tudo isso também. E que a as gente- empresas oferecem os equipamentos, É, mas mas não- a galera não a usa, é, gente. Aí é, pede também, né? exatamente. É Pede. verdade. É. Aí a gente fala sobre o sono, né? Que o sono é muito importante. Um Muito. sono perdido você não recupera. Não. Recuperar sono, falar, eu vou dormir 20 horas hoje para recuperar o sono atrasado. Nunca. Não adianta, que não, Não. vai recuperar. É passado. Porque é passado. É passado. Porque todas as funções orgânicas, elas têm horário para acontecer. Uhum. Então, se você está dormindo, tá acordado 3 horas da manhã, a sua função lá, que o fígado está produzindo enzimas, desintoxicando, e você está acordado, não vai acontecer, porque ele precisa de você dormindo, né? Lu, só uma pergunta. E para quem trabalha à noite? Por exemplo, assim, eu trabalhei muitos anos à noite. Muitos anos. E até hoje eu não recuperei. É isso que eu ia acredita, falar. gente? Caramba, 10 anos que eu não É isso que eu trabalho ia mais falar. à noite. Infelizmente. Porque eu falei, não trabalho à noite? Porque tem muitas colegas da enfermagem, a galera de segurança. Então, infelizmente, é isso que você falou. Você não recupera. Né? Você, infelizmente, quando você trabalha à noite, a sua saúde ela é mais degradada. Por isso que os profissionais Insalubridade. noturnos têm insalubridade. Porque Mesmo tomando suplemento? Lu? Não, mesmo tomando suplemento. É O difícil. suplemento, ele vai ajudar a você não ficar doente tão rápido. É. Mas é fato, você envelhece mais, as células envelhecem mais. Ai, meu Deus. Por isso Já que foi, você não ó, trabalha mais à noite. você pode perceber das pessoas que têm um sono normal e as que dormem de dia. Elas estão sempre cansadas, estressadas, muito mais de quem trabalha de dia. Muito mais. Muito mais. Caramba. Muito mais. Isso é uma coisa bem grave. Então, não tem jeito. Tem gente que gosta de trabalhar à noite, que é da noite. Já acostumou, já né? acostumou. Ok, isso daí tudo bem. Mas vai melhorar. Porque Fazer a muitas- suplementação, uma alimentação correta. Porque tem né? muitas empresas que têm o período noturno também, né? Uhum. Não falo só da saúde, Não, ou Não, de segurança, porque tem muitas empresas que têm, né? tem Muitas. Tem o turno, turno 24 horas. da madrugada, trabalha né? 24 horas, né? E aí a gente também fala também sobre o gerenciamento do estresse, né? Quando a gente aplica técnicas de PNL, neurociência, no foco na produtividade, a gente está trabalhando também o estresse, né? Sim. Então, existe suplemento para tudo, né? Então, assim,
Tem um suplemento que é muito legal e quase ninguém fala, é o azul de metileno. Muita gente nem conhece o azul de metileno. Ele é lindo. É um líquido azul mesmo, azul. E quem não quer ficar com a boca azul, toma em cápsula, né? Eu já olhei. E ele deixa a boca, o dente tudo azul. Mas depois você escova e fica lindão. Mas ele age diretamente na mitocôndria, na eliminação, no rejuvenescimento celular, né? Então, é muito legal todo mundo usar o azul de metileno. Procura aí que você vai ver os médicos da Integrativa, os mais top, todos usam azul de metileno. É muito bacana. Então, tem suplemento para tudo. Lá na sua clínica tem esse? Eu mando manipular, né? Manda pra gente. Eu super topo ficar com a língua azul. Não, eu quero comprimido. Eu quero comprimido. E tem vários. Porque se ele ajuda na renovação celular, porque ele age direto na mitocôndria, né? Manda pra gente. Não vou mandar. E aí tem a outra fase que a gente faz todo o acompanhamento dos resultados. Na implementação da cultura da saúde dentro da empresa, porque a maioria das pessoas, elas não tem a cultura de se cuidar. Não. Elas vão para o médico quando tá estragado. Só procura quando precisa. E médico, realmente. a gente precisa fazer esse check-up todos os anos para prevenir. E é isso que as pessoas não entendem. Exatamente. Você tem que procurar o médico para prevenção. E não buscar o pronto-socorro quando já tiver crítico. Exatamente. Então, essa cultura, a gente faz a apresentação e a implementação dessa cultura dentro da empresa. Porque um funcionário ou um gestor que está com a saúde em dia, tudo vai bem, né? Dentro da empresa, dentro de casa, com os amigos, com tudo, porque tem qualidade de vida. Você vai trabalhando vendo passarinho. Exatamente. E aí, a Gi faz toda a parte do treinamento de liderança, né, Gi? Isso então, mesmo. Fala aí. Eu falei bastante, agora eu vou tomar água, a gente vai falar um pouco. Eu só complemento. A parte de treinamento de liderança, praticamente nós iniciamos pela mentalidade. Ou seja, trabalhamos toda a estrutura mental de como ele se vê, como ele vê o outro, né? Como que ele trata o outro. Trabalhamos a parte também da produtividade. Por quê? Produtividade, gente, é diferente de você... Quando a gente fala assim nas empresas, vamos trabalhar a produtividade. As empresas, elas acham, as pessoas, que elas vão trabalhar mais. Mas não é isso. Não. É você trabalhar dentro do seu horário de forma correta, assertiva e que você produza. Não fica com aquela sensação do final do dia de, poxa, deixei um monte de e-mail sem ver, um monte de clientes sem atender. Não, é você ter processos dentro da empresa para que você consiga fazer tudo com eficiência. Então, isso que eu ia falar. Quando você faz uma mentoria que te ensina como gerir a sua empresa e o seu tempo, gente, sobra tempo. Sobra. E olha que legal você falando isso, né? Um cliente ligou esses dias e falou assim, Gislene, eu vou viajar com a minha família. Nunca tirei uma semana em família. Exatamente. Olha que triste, olha que gente. Triste, né? E olha que tem empresários que sentem orgulho em falar, eu trabalhei até 2 horas da manhã. Não, isso é coisa do passado, né, gente? Você está destruindo a sua família aos poucos. Essa aqui é a verdade. Você está se destruindo e destruindo quem está ao redor de você. Ao seu redor, exatamente. Semana passada, você falando isso, semana passada eu não vou lembrar o nome da pessoa. Ela é muito grande no meio corporativo. Ela
ela é CEO de uma multinacional. E ela estava falando exatamente sobre isso, sobre gerir o tempo, e que antes, né, as pessoas se orgulhavam. Nossa, eu fiquei até mais tarde trabalhando, eu fiz Mas hora ainda tem gente extra. assim. Não. Não, isso daí não é nada para se orgulhar. Não mesmo. Né? Significa que você ou não está Que sabendo não gerir tá o seu sabendo tempo, gerir. né? Exatamente. Ou tá pegando além daquilo que você consegue Exatamente. fazer. Não dá. Então, não delega. não delega. Orgulho eu tenho de carimbar meu passaporte. Isso Oh! eu tenho orgulho. Não é? Tem que, Quantos né? países você já conheceu, Carol? 15. 15 países. Ali no parcelado, mas eu fui. É isso aí. A gente tem que viver, tem que ser feliz. Exatamente. Se dá pra parcelar, parcela. Exatamente. Exato. Porque você trabalha. Isso é saúde. É. Isso é saúde, Minha gente. filha, trabalha. Que quer desfrutar dessa vida. Mas Exatamente. precisa, é necessário que você desfrute. Porque depois você volta com gás, você volta com mais vontade de trabalhar. Eu ouvi uma coisa da minha terapeuta que é bem real, porque assim, eu sou meio como é que fala, Lu? Workaholic. Isso. Uhum. Ela Eu falou também. isso. E aí ela falou assim, Gislene, se você não descansar a sua mente, você A não sua mente vai vai descansar produzir. É, exatamente. Ela falou assim, você não vai conseguir produzir. É. Aí todos os projetos que você precisa fazer, você não Porque vai conseguir você fazer. fica embaralhada, Você fica né? embaralhada. E é real isso. E É. é muito real. Só que vem o gatilho da culpa. Poxa, mas se eu É. ficar parada assistindo televisão, eu poderia estar fazendo isso. Gente, para com Aham. isso, pelo amor de Deus. Isso é loucura. Mas foi. Isso é loucura. Eu peguei um aplicativo essa semana. Semana não. Acho que faz uns 2, 3 meses que eu peguei um aplicativo. E esse rapaz sentou. Ele sentou, não, que eu tava dirigindo, né? Quem sentou fui eu. Eu sentei e ele conversando comigo. Do nada ele começou a falar muita coisa. Daí o conselho que eu dei pra ele, eu falei assim: olha, se você tirar um final de semana para você ir até a Praia Grande, que dá 1 hora daqui, da onde nós estamos na região, até a Praia Grande, dá 1 hora, 1h20. Eu vou te fazer a pergunta. Você vai pegar a sua esposa, seus filhos e vai para a Praia Grande. Vai te deixar mais rico ou mais pobre? Ele não soube responder. Eu falei, vai te deixar muito mais rico. Porque Sim. você teve tempo de qualidade com a tua família. Feliz. E outra, você vai voltar segunda-feira a trabalhar com gás. Porque ele relatou para mim que a esposa dele estava tendo crise de ansiedade, Uhum. né? Devido ao trabalho e tudo. Daí eu falei, meu amigo, você pega a sexta-feira, Praia Grande, aluga um hotelzinho e vão ser felizes. Vai pra beira da Exatamente. praia, na segunda você volta e daí você trabalha. É. Porque E não adianta só recupera, você gente. trabalhar. Dinheiro você Não recupera. E nem é só isso. Falar assim, é muito caro, eu vou gastar. Quanto que você gasta para fazer um almoço sábado e domingo? Cara, você gasta o dinheiro que você gasta de ir no mercado comprar tudo para fazer o almoço, desce. Compra um lanchinho, um pão puma com Mortadela e queijo. mortadela e queijo. E aí eu te faço a vai pergunta. curtir, cara, Aí se eu- você não tem É, para fazer um almoço, mas você tá lá na praia, você tá se conectando com a natureza, isso. descarregando aquela Energia. a energia eletrostática que tá toda aí Isso. grudada em você, que você tá saindo dando choque em todo mundo, é porque você não tem mais contato com a natureza. aí eu vou entrar na seguinte Abraça pergunta. uma árvore. Abraça uma árvore, pisa no Quanto? chão. Você falou quanto que é para você fazer um almoço ou um lanche. Quanto, então, é para você comprar uma medicação controlada? Quanto é para você passar em um profissional? Exatamente. Quanto é para você... Se você está estressado no trânsito, o que acontece? Se o cara deu uma buzinadinha do nada, você já xingou, aí já deu... Aí É. Deu B.O. Já. Já deu Então, ruim. assim, procure esse tempo de qualidade, É. porque a cabeça da gente é o que Ó, é é o que eu controlando sempre, tudo. é o que eu sempre falo. Quando você investe em você, investir em você, você vai estar ganhando sempre. sempre... Quando você investir na sua saúde, investir não é gastar, investir é tomar um suplemento de qualidade, ir para academia, pagar uma academia,
não tenho dinheiro para pagar academia, tem Vai um correr monte no parque. Tem um monte de A parque cidade. aí, a cidade por aqui mesmo. Tem muitas Toda academias ao ar livre. praça tem uma academia ao ar livre. As Vai prefeituras fazer, fazem zumba. as tem prefeituras cursos. têm, né? Curso, tem um monte de coisa. Gente, é Quanto só que entrar em custa? movimento. Exatamente. Quanto que custa 1 quilo de carne hoje, gente? No mínimo R$50, 1 quilo de carne. R$50 dá para comprar um pão com mortadela e passear na praia. Vai fazer Não um tem piquenique. carro? Pega o busão ali, ó. É isso mesmo. Ah, você paga Às vezes 50, eu fiz 60 isso reais. de ônibus. Verdade. Sabe? Então, assim, não vem falar, ai, não tenho dinheiro. Ou vai Tem no sim. parque, faz um piquenique. Exatamente. Então, são coisas que você precisa investir em você, No dia a na sua dia. família, na sua saúde mental, física, qualquer coisa que você faça a seu favor, você vai estar triplicando o seu faturamento. Sua conta vai aumentar, né? Vai muito. Exatamente. E aí a gente vai falar dos diferenciais da nossa mentoria, né? Então, quando a gente fala por que você precisa contratar a mentoria do Quinto Elemento? Porque a gente tem o diferencial de ter os 5 pilares, trabalhar todas as saúdes, né? Para você crescer como pessoa e crescer como empresário, né? Porque você cresce como pessoa também quando você faz a nossa mentoria. Porque Sim, você porque você tem o autoconhecimento. Exatamente, você vai se conhecer, você vai falar assim, a Gi fala muito algumas verdades que a gente, empresário, não quer escutar, mas precisa ouvir. Eles não vão me contratar, Lu. Mas vai porque você fala É a chinelada verdade. da mãe. Você fala a verdade, que às vezes a gente quer ser teimoso e fazer do nosso jeito, e do nosso jeito tá errado. Não é o jeito certo. Precisa aprender o jeito certo de gerir as coisas. Eu escutei de um cliente, eu achei muito engraçado. Ele falou pra mim assim: eu vim fazendo do meu jeito até agora e não tá dando certo. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Ele tomou consciência que tá tudo errado. Ele falou, eu preciso de ajuda. Então, se você quer crescer, você quer chegar no próximo nível, precisa de mentoria, gente. Precisa. Né? Então, por isso que a gente tem a nossa metodologia exclusiva. A gente desenvolveu uma metodologia que vai trabalhar tudo isso, né? Então, baseado principalmente na neurociência e nas terapias integrativas. Né? Isso então, mesmo. as terapias integrativas, você já vai dar um salto e na neurociência. Mudou mentalidade, mudou tudo. Nós vamos pegar você, virar de cabeça para baixo, cabeça para baixo, cabeça para baixo, sua empresa também, e vai dar certo. Chacoalhar! Vamos chacoalhar e vai dar certo. A nossa mente, elas são feitas de neurotransmissores, né? Por isso que nós precisamos trabalhar focado na neurociência. Sim. Porque a forma como você se vê e a forma como você vê o outro, ele faz muita diferença nos seus resultados. Sim. E aí, o que acontece dentro da nossa mente? A gente começa a reorganizar novos neurotransmissores. E aí, eles vão te dando caminhos e direcionamentos. Gente, mas isso é papo de louco. Não, é papo real. É papo real. real. É o que eu falo real. para os meus pacientes. Quando meus pacientes começam o tratamento, né? Aí, eles já ficam na primeira semana sem dor. Aí já vai fazer o quê? Vai fazer arte, né? Aí vai fazer faxina, vai subir na árvore, vai fazer... Aí eu falei assim, gente, vocês estão com o corpo inflamado e desgastado. Suas células têm memória. Isso. Célula tem memória, então ela está com uma memória estragada e inflamada. A gente está desinflamando, ela está inflamando. A gente desinflama, ela inflama. A gente desinflama, inflama. E isso é um ciclo de 90 dias para a célula memorizar a saúde novamente. Exatamente. Então, qual é o mínimo de um tratamento? 90 dias. 90 dias. Qual é o mínimo da gente trabalhar
é a mentalidade. 90 dias. E tudo é muito... Não Tem é a do dia palavra para a exata. noite. Eu queria achar a palavra, só que me fugiu. Então, vou dar o exemplo que eu daria. Você contrataria, parece uma coisa boba, mas você contrataria uma pessoa que ela está assim ou ela está assim? Não, isso não é boba, isso é, É real. Não, mas tem né? muitas pessoas que não se realmente liga não nisso. se ligam É. nisso. É. A postura, Sim. Tom de voz. O tom de voz. É o peito, eu falo que é o peito, Peito é de o pombo. peito de pombo. É, Você tem que estar na posição Sim. mesmo de vencedor. Sim, exatamente. pode vir. Voz firme, Uhum. É, né? E é tudo você vai aprendendo. Bom, eu pego pelo meu primeiro podcast e o quanto eu acredito, a gente evolui, né, que a gente né? vai evoluindo, porque Sim. a gente Mas a vai se evolução, espelhando. ela é É, diária. É, todos os dias. Aquelas pessoas né? que pensam que, eu já tô bem, eu não preciso aprender mais nada. Isso daí que ela tá falando, eu já sei. Gente, é uma ignorância Não. pura. Capaz. Não, Porque você precisa liberar a sua mente para todos os dias para receber do novo. É isso mesmo. Então, aí a gente sempre fala, né? Depois que você é mentorado, a sua vida muda completamente. Você muda o jeito de você ver as pessoas. Você voa. Você voa, você É. muda tudo. Você fala assim, eu consigo o que eu quiser. É, Se eu colocar prazo, a data. a data, meta, eu consigo tudo. Porque a Gi ensina isso, né? Na metodologia, a Gi coloca prazo, meta, coloca tudo, né? Então, você vai ser destaque no mercado, você vai ter a diferenciação no mercado, porque é um mercado competitivo, a gente tá, né? Aí você tem toda a parte vai melhorar da retenção de talentos, você começa a descobrir um monte de gente, de talentos dentro da sua empresa Muitos. que você não enxergava. E até a Habilidades. pessoa não se enxergava, né? Até ela não se enxergava. E, consequentemente, aumento de lucro por maior eficiência operacional e também a redução de perdas porque diminui os afastamentos e a ineficiência do funcionário, que é a falta de energia, a falta, né? E se a disso. sua empresa não vai bem, consequentemente, pode acontecer demissões. Sim. Então, E aí, ainda tem mais muita coisa, mas basicamente é isso, né? Então, assim... E se você quiser saber mais como funciona, entre em contato conosco, manda uma mensagem aí no nosso Instagram, no YouTube. E já aproveitando que nós estamos falando das nossas redes sociais, se você não segue o Quinto Elemento Oficial no Instagram, vai lá, segue a gente, compartilha, dá o seu like. No YouTube também, até porque quando a gente dá o like no YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante e entrega para muito mais pessoas. Então ajuda o nosso canal, compartilha, dá o seu like e faça parte do nosso rede de membros. Seja um inscrito. Exatamente. E isso é a corrente do bem, né? É a corrente do bem. É a corrente do bem. E falando em corrente do bem, a gente vai falar um pouquinho que a gente está super animado e as vagas estão se esgotando, né? Aqui a chavinha que vai virar a sua cabeça e vai mudar total a sua vida, né? Esse envelopinho aqui vai ter uma ação aqui em Alphaville. Ação de marketing. Uma ação de marketing. fazer um close? Ele já fez, Ele eu já acho. fez. Eu adoro close. Uma... Gente, Volta pro foco. a Carol, ela não sai da quinta série, gente. Que até perfeito. Gente, eu falo de espiritualidade, com humor. Com muito humor. Ela é a Cláudia Duarte. Ela Gente, até fica chora. vermelha de close, gente. Mas vamos Vai, voltar. Rosinha. Vamos Volta. E aí, gente, dia 15 de abril vai acontecer
o nosso network aqui em Alphaville, que a gente vai ter o network, a Gabriel. Dinastia Dourada, o caminho para o Império. Então, essa chave, ela é um símbolo, né, para a gente mudar a sua Ai, meu vida. dedinho. Quando a gente, quando Tá a bom, gente Gabriel. tira, quando a gente fala sobre a chave, é virar a chave mesmo, É virar a gente, chave. né? A chave para sua vida nova. Exatamente. De conhecimento. De conhecimento, né? Então, essa chave é a simbologia de transformação, de abrir novas portas, Novas né? oportunidades. De novas oportunidades, né? Isso mesmo. A Gi, eu, a Carol, a Michele. Michele, a gente vai fazer uma palestra muito legal sobre tudo isso que a gente falou e te dá novos caminhos, como você vai chegar. Se você não é empresário, você pode se tornar empresário, Isso. né? Sim. Você pode se tornar um empreendedor com dinheiro ou sem dinheiro, se você tem vontade, garra, paixão, propósito, Isso. principalmente. Começa no propósito, né? Começa no propósito. Ô, Lu, Você vai achar essa chave. a gente tá chegando na Páscoa. Tem a caça aos ovos. O É. nosso é a caça Caça a chave. Gente, tá engraçadinha. Caça a chave, hein? É verdade. E vai ser. Vai ser Pra quem não Mas, falava, pra né? quem não falava, tá falando demais. E aonde vai ser a nossa caça? Em Alphaville. No centro comercial. No centro comercial. Isso aí. No centro comercial. Daqui uns dias, fique esperto que quando você se deparar com uma chavinha dessa, pega, abre o Segue envelope As para você seguir diretrizes. aqui. Tem tudo aqui, como que faz, né? Que Uhum. você vai estar concorrendo. Agora eu vou falar, vocês querendo ou não querendo, eu vou falar o que eles vão ganhar. Gente, olha isso. Vocês vão concorrer a um convite VIP gratuito na faixa para o nosso network. Quem achar a chavinha e seguir tudo que tá aí, né, Gi? Exatamente. Tem que seguir todo o roteiro que está aqui na chave. E aí você pode ser um grande sortudo de Fala estar aí. lá conosco. Fala aí, Carol. Eu tô lendo a regra agora. Então, Você acredita? acredito. Porque tanto que a gente hoje, gente, foi tanta coisa hoje, que eu fiquei fazendo isso um monte. Fala aí. Aqui vai ter que ler o QR Code, né, Lu? Você colocou. O QR Code é do Instagram, para Sim, já entrar Mas tem automático. que seguir, não é só ler Não. o QR Code, ver. Não, você Tem vai que ter seguir. que Tem que Tá aqui, seguir. Vai, fala aí, o Marcar. que tá escrito aí, Carol? A chave está em suas mãos. Vai girar ou ficar parado? Isso, e aí, você vai girar a chave ou vai ficar parado? Gira, gira. E como Tira funciona, uma foto, gente? Tira você uma vai tirar uma foto, foto, segue. com a chavinha na mão, vai marcar o quinto elemento no Instagram e vai postar com a hashtag virando a chave. Aqui. Virando a chave. consegui fazer E aí você vai Virando a chave. compartilhar lá. E aí a gente vai pegar todas as pessoas que compartilharam e colocaram lá hashtag virando a chave. Vai participar do sorteio do ingresso VIP para nossa Network. o nosso network. E dentro do nosso network vai ter muitos presentes. Não são brindes, são presentes. Isso né? mesmo. Porque a gente vai fazer sorteio de mentoria. Não fala. Lu. Deixa eu falar. Não, gente. Não. Vamos falar, só vamos dar mais recadinhos de ir embora? Ah, Quarta-feira, Quarta-feira. as nossas Quarta-feira. lives. gente, aqui nossa, todo mundo é tem tanta coisa. A gente As nossas lives. É verdade, Na quarta-feira live. Quarta-feira, nossa live acontece no Instagram, tá? A partir das 9 9 horas. 9 horas da noite, toda quarta-feira live. Gente, é muita coisa. A nossa É, cabeça Lu, tá muita fervendo. Quem sabe na coisa. live? Vamos falar Vamos. na live. Não, Pronto. Não. Chega. Chega. Encerra.
Gente, Beijinhos gratidão para vocês, pelo dia de hoje. Hoje não deu nem para falar da nossa palavra. Isso porque não tinha nada pra dizer. Mas eu tenho a palavra final. Fala. Lembra? Quem reclama? Não Não prospera. prospera.